Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Maicon Silveira. O que vamos criar hoje, pessoal, isso aqui, ó. Quando a gente clicar aqui, ó, automaticamente ele vai falar, ó, status atualizado com sucesso, e o status da nossa subcategoria, ela vai ficar ativa ou não. Se eu atualizar aqui, ó, você pode ver que se mantém. Se eu colocar aqui novamente, ó, status atualizado com sucesso. Então, com apenas um clique, eu deixo todo mundo ali já organizado, utilizando jQuery, JavaScript, por debaixo dos panos. É isso que vamos fazer hoje. E se der tempo, vamos fazer o seguinte também. Vamos criar essa parte de visualização para depois editar. Mas isso a gente vai fazer na sequência. Antes de mais nada, se você acabou de cair de paraquedas aqui, isso aqui é um treinamento completo onde a gente está criando um marketplace. Aqui é o único canal onde você aprende a programar programando, sem enrolação, sem trechinho de código, sem ficar te dando informação que não vai te levar a lugar nenhum, mas sim te ensinando a programar na prática, pois o programador só aprende realmente essa profissão na prática, praticando, até que você chega àquele lugar. Aqui não é um canal que fica só passando uma informaçãozinha disso ou daquilo outro, mas sim que te ensina a programar. Preste atenção nesse detalhe. Você aprende a criar projetos completos do início ao fim, pessoal. Agora já pensou você criar lá a parte de front-end, back-end? Isso você cria aqui, ó. Eu te ensino do absoluto zero. O único canal raiz mesmo que te ensina a criar o layout do início à finalização dele, com o banco de dados, depois a parte do back-end, com a lógica da programação, trabalhando na prática. Porque mesmo que você tenha todas as teorias e tudo mais que a faculdade te ensina, esse canal faz você pegar todas essas pecinhas de quebra-cabeça e reuni-las e criar um projeto com isso. Coisa que muitos canais por aí não ensinam. Eles ficam passando uma informação superficial aqui, uma informação superficial ali. Então, muito cuidado com isso. Seu tempo é muito precioso. Venha direto e faça projetos de verdade. Projetos que realmente vão te ensinar a trabalhar no verdadeiro campo de batalha da programação, porque o teu cliente ele vai querer resultado, ele não vai querer teoria, ele não vai querer uma informação superficial, e sim um projeto pronto. Então, vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, toda honra, toda glória ao Criador dos céus e da terra e o nosso Rei Jesus. Aprenda, pessoal, aprenda. Sem Deus, você não vai longe. Sem Deus, você nem sequer vai conseguir atravessar a rua sem a proteção dele. Então peça a proteção divina, peça orientação divina, peça sabedoria. Aquele que busca sabedoria nunca passará dificuldades. Está escrito lá em Provérbios, pessoal. Busque a sabedoria sem cessar. E olha, buscar a sabedoria e não compartilhar também é complicado, hein? E buscar a sabedoria e não colocá-la em ação também é complicado. Assim como a fé sem ação também é complicado. Tá bom? Seja como José. José, ele era o melhor em tudo que ele fazia. Você sabia? José, tudo que ele fazia, ele era o melhor. Ele se dedicava, ele fazia como se fosse para Deus. Não importa se ele trabalhasse para Potifar, que era um dos capitães da guarda do Egito. Não importa se ele trabalhava lá para o cara que era o carcereiro da prisão lá do Egito, para depois ele se tornar o grande governador do Egito. Tudo é um aprendizado. Deus, ele nos treina. Porque o que acontece? O inimigo de nossas almas, ele dá tudo de mão beijada, mas Deus só te dá depois da sua fé provada. Pense sobre isso, ok? E coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar a mão no código. Bom, pessoal, em primeiro lugar, deixa eu ver se está aparecendo ali, que às vezes não aparece. Isso, está certinho ali. A gente precisa colocar a rota do nosso sistema. Mas antes eu vou executar ele aqui, né? Vamos criar um novo terminal. Eu costumo criar 3 terminais aqui. O primeiro, deixa eu dar um CLS para ele limpar o código aqui. Eu digito npm run dev. Você precisa praticar. Se você tem preguiça de programar, então você escolheu a profissão errada.
Você precisa programar. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Foque na melhora contínua. Um passo de cada vez, 1% por dia. Não se compare a ninguém a não ser você mesmo. Você tem que ver se você está melhorando a si mesmo a cada dia, focando numa melhora diária. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. 1% por dia, um passo de cada vez. E você chega lá. NPM Run Dev. Executei. Vamos lá ver o que acontece. Beleza, ele executou. Agora vamos executar um PHP Artisan. Serve. Ele vai executar ali e agora aqui eu vou deixar em branco. Vamos lá agora abrir o nosso, porque esse aqui é o nosso modelito, né? Vou colocar admin login aqui. É claro, depois você vai mudar esse caminho de rota, né? Você não vai deixar, obviamente, esse admin login. Eu geralmente coloco outros nomes, mas eu não posso também falar, tá, pessoal? Porque aqui eu tenho uma empresa e eu não posso deixar público ali os caminhos de pasta. E outra, a cada 3 meses eu dou um 360 graus aí. E eu também peço que você faça isso. A cada 3 meses mude todas as suas senhas. Use senhas grandes, alfanuméricas. Impossível de você decorar. Colocando num bloco de notas e acessando isso com a pendrive secreta que vai estar guardada no seu bolso com uma senha para acessar essa pendrive. Nossa, Mike, para que isso tudo? Existe mais de 450 mil ataques diferentes catalogados até agora. Então, você tem que ser esperto. Eu vou clicar aqui e vou logar. E agora, pessoal, depois que eu loguei, eu estou dentro do meu painel e é claro, obviamente, você vai observar que a gente tem aqui as nossas subcategorias que a gente fez na aula passada e aqui a gente tem aqui os nossos status. Mas se eu fizer alguma coisa, será que ele muda? Ó, nem sequer apresentou uma mensagem ali, né? Deixa eu atualizar. Ó, nada, ficou igual. Então esse status para mudar, eu preciso seguir alguns parâmetros. Primeiro, vamos definir uma rota para ele. Vamos lá minimizar esse cara aqui e vamos lá nas rotas roads, web, admin e aqui eu tenho as rotas. Aqui ó, rotas muda status. Aqui ó, vou pegar essa rota aqui. Ah, já tenho, pessoal, olha que legal, eu tenho a rota aqui muda status. Então a gente já copiou e já fez essa rota aqui. Ótimo, perfeito. Porque a gente deve ter copiado isso aqui inteiro, né? Na aula das rotas aí que a gente criou as subcategorias. Então, beleza. Então, ó, subcategoria status, eu preciso desse nome de rota aqui, ó. Isso aqui é muito importante, esse nome dessa rota. Beleza, copiei esse nome de rota. Agora que eu tenho esse nome de rota copiado, provavelmente a gente copiou também aquela parte lá do index principal do nosso sistema. Vamos aqui em Resources. Em Resources, vamos em Views. Em Views, vamos em admin, aqui ó, admin, e nesse admin, deixa eu minimizar esse cara aqui, e vamos no admin subcategoria, e vamos no index.blade, que aqui é a parte de visualização e interação do nosso usuário. Vou rolar o mouse até chegar aqui embaixo, e eu tenho aqui a rota, ó. Olha que simples, pessoal. Muda status, ó. Vou colocar aqui, vou dar um Ctrl V, e eu simplesmente mudo a rota, simplesmente assim, pessoal. Só mudei aqui o procedimento aqui nessa área. Se eu fiz isso, vamos testar para ver se isso vai funcionar, né? Além disso, a rota muda status, a gente também tem que criar o controller dela, né? Vamos lá na categoria, na subcategoria dela lá, e a subcategoria, a gente tem que criar aqui um action para isso, né? Uma vez que a gente tem ali a nossa rota. E você pode observar que a gente tem aqui no controller, a gente também tem isso, essa parte de subcategoria, mas vamos deixar aqui e vamos criar do zero. Aqui é o data table, então vamos na subcategoria controller. Subcategoria controller, eu tenho que criar agora uma rota aqui, uma action. Eu tenho uma action criada lá nas rotas, deixa eu ir fechando esses caras aqui, o data table aqui também. Deixa eu verificar qual foi a action que eu coloquei na minha rota lá, roads. Admin, a action também é muda status. Então vamos lá, vamos copiar aqui o muda status e vamos lá no meu subcategoria controller e vamos criar isso aqui. Vamos colocar talvez aqui abaixo, fica mais fácil, public function, muda a rota, abre e fecha aqui, abre e fecha chaves. E o muda status, eu vou seguir aqui um request
request. Aqui abaixo, vou pegar esse meu request aqui, Ctrl C. Aqui abaixo, vou criar uma variável chamada subcategoria é igual a subcategoria, já vai trazer aqui o nosso model, dois pontos, find or file. E aqui, request id, ponto e vírgula. E aí eu vou fazer algo bem simples aqui, vou chamar subcategoria no status é igual a request status. Se for igual a true, recebe uma condição tenária, tá, pessoal? 1. Caso contrário, recebe 0. E aí, subcategoria vai me setar um save. Ponto e vírgula. E daí, eu vou passar o meu return response, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, abre e fecha colchetes, que aqui a gente vai criar um array, tá, pessoal? Vou deixar bem alto assim para vocês visualizarem. E aqui, primeiramente, o meu message, né? Message vai receber atualizado, ou melhor, né? Vou colocar assim, ó, status atualizado com sucesso. Lembra que a gente fez isso aqui na mão? Passo a passo, a gente só precisa setar agora e colocar caminho para ele, tá? Só isso. Uma vez que a gente já fez ele aqui no index.blade, você se lembra? Ó, se aqui o muda status existir, se eu clicar aqui nessa seção muda status, que está lá no nosso data table, vou entrar aqui no data table, subcategoria para te lembrar, tá? Para você se recordar o que a gente fez lá. A gente colocou aqui, ó, o status. E aqui no status, se você não se recorda, eu coloquei aqui, ó, um ID muda status, ó. Muda status. Tá observando aqui? E esse muda status, ele recebe, né, o nosso botãozinho, ele recebe ali o data ID, ele tá passando o ID ali. Esse ID a gente está recuperando ele aqui, ó, no nosso request find ID, a gente está recuperando aquele ID ali. Esse ID, é claro, se for executado ele lá, ele vai chamar o nosso request status. Se ele for igual a true, ele recebe 1. Caso contrário, ele recebe 0. Se for igual a true, ele é o status ativo, 0 é inativo. E daí ele salva. Simples assim. E na sequência ele apresenta a nossa mensagem, status atualizado com sucesso, que está sendo chamados aqui via toast. Tá vendo aqui, ó? Data message. E aqui a gente está chamando o message. A gente está devolvendo lá o nosso response com o nosso message, que você já identificou, que está aqui, ó, message. Então, beleza, pessoal. Vamos ver se isso vai funcionar, ou se é só aluguel, ou se é só uma informaçãozinha insignificante que estão espalhando por aí, informação sem sentido, que não leva a nada, que não te ensina nada. Muita atenção a isso, tá? Você não pode perder o seu tempo é precioso, seu tempo de vida, tá? Então vamos lá, vou clicar aqui em atualizar e vamos ver o que aparece. Deixa eu dar um Ctrl F5 antes aqui. Vamos lá testar. Eu clico aqui, atualizar. Opa, nada aconteceu, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Vamos olhar meu controller. Provavelmente aqui, ó, subcategoria, faltou alguma... Ó, aqui, ó, faltou o D aqui, ó, find. Eu coloquei fim. Deixa eu colocar o D aqui. Beleza, deixa eu atualizar. Por causa de uma letra, tá, pessoal? Por isso que você tem que colocar uma coisa na cabeça. Tira o perfeccionismo da jogada e coloca assim, ó, antes feito que perfeito. Não quer dizer que seja mal feito, mas é antes feito que perfeito. Quando eu coloquei isso na minha cabeça, pessoal, eu produzo aula sem parar aqui. Porque assim, se tivesse um cachorrinho latindo ali no fundo dos meus vídeos, eu parava 40 minutos de aula e ia gravar de novo. Imagine o trabalho. O tempo não volta, pessoal. O tempo não volta. Vamos lá clicar aqui agora. E olha o que acontece. Status atualizado com sucesso. Então, por causa de uma letra. Então, analise o teu código. Aprenda a resolver erros. Se você é aquele cara que quer qualquer coisinha
busca suporte e não vai lá olhar linha a linha de código, pausando a aula do professor para descobrir onde você errou, você vai sofrer muito no mundo da programação, porque nem sempre vai ter um professor para te dar suporte. Se você não aprender a resolver erros, indo lá e fuçando até resolver, você não vai conseguir aprender a programar. Comigo foi assim. Como que eu aprendi a programar? Resolvendo erros. Cara, pensa num cara que errou quando tá aprendendo a programar. E eu não ia lá pedir suporte. O que eu fazia? Eu futricava o código, pausava as aulas dos professores, olhava nos livros que eu estava lendo e olhava linha a linha de código e comparava com o meu código até descobrir aquela linha. E às vezes era coisa simples, tá, pessoal? E às vezes vai ter momento que o erro está na tua frente e você não está vendo. Então o que você faz? Levanta, dá uma respirada, vai fazer alguma coisa, uns 5 minutos, 10 minutos, volta. A primeira olhada que você dá para o código, você resolve o erro. Então é assim que funciona também, tá? Então vamos lá, vamos atualizar aqui para ver se deu certo isso. Deu certo, pessoal, por causa de um D, tá vendo? Um D fez a diferença. Vou colocar aqui, ó, vamos desativar todo mundo? Desativei, atualizar, beleza, deu certo. Ativar todo mundo, atualizar aqui, deu certo. Então, pessoal, isso é poder. Aqui nesse canal, eu não fico te enrolando, ou falando assim, dando informação disso ou daquilo, ó, essa linguagem aquilo, essa linguagem aquilo. Você não precisa disso. O que você precisa é aprender a fazer. Aprender a fazer. O sistema precisa estar funcionando. O sistema precisa ser entregue. Então, antes feito que perfeito, não quer dizer que seja mal feito, tá? E foque naquilo. Não venha nessa questão do perfeccionismo. Senão você vai travar. Hoje eu gravo 5 cursos em simultâneo. Antes eu levava 1 ano para gravar um curso. Então presta atenção nesse detalhe que pode fazer toda a diferença na sua vida. E crê em Deus. Pense assim, você é imagem e semelhança de Deus. E Deus, quando ele criou o homem, ele falou que o homem deve reinar sobre todas as coisas. Assume esse papel. Quando você se olha no espelho, você vê imagem e semelhança de Deus. Deus te fez para reinar sobre todas as coisas na sua vida. Mas você primeiro precisa crer nele, precisa cumprir os princípios que o Pai do céu, o Criador dos céus e da terra, nosso Rei Jesus, exige para você se dar bem em tudo que você faz. Deus abençoava José em tudo que ele fazia, porque tudo que José fazia, José dedicava a Deus. José fazia como se estivesse fazendo para Deus. Ele não fazia como se estivesse fazendo para os seus donos. É tanto que os donos viam isso nele e falavam, olha, Potifar falava para ele que ele, para quem não leu a história de José, eu recomendo que você leia em Gênesis, Potifar via que era Deus que abençoava ele através de José. Por causa do quê? Da fé de José. E José passou por grandes dificuldades antes de se transformar no grande governador do Egito. Ele sofreu muito, ele teve que passar por um deserto. Deus, ele só te dá a bênção que você tem, que você vai ganhar dele, se você realmente passar por um deserto. Depois que a tua fé for provada, depois que você for moldado, depois que você ficar segundo o coração de Deus. E disso, e através disso, ele vai fazer com que você passe por um deserto. E esse deserto, ele vai fazer com que você, essa dor desse deserto, vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor. José passou por tudo isso. Depois disso, ele foi testado, provado, né, ali nesse teste, ele passou, ele disse não aos prazeres mundanos, não quis ficar com a esposa de uma mulher casada, que era a mulher de Potifar. E depois José foi jogado na prisão, ficou lá preso, e lá Deus continuou honrando, porque ele trabalhava para o carcereiro, né, o cara que cuidava dos presos, e o carcereiro gostou dele. Olha uma coisa também que Deus faz. Deus faz com que você, tem lá 3.000 na fila, você é o primeiro a ser escolhido numa vaga de emprego. Por quê? Porque Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, as pessoas certas ele coloca no seu caminho. Mas isso só depois da sua fé provada. Porque é aquilo que eu falei no começo do vídeo, o inimigo das nossas almas, ele dá tudo de mão beijada para você, para que você se perca. Deus só dá depois da sua fé provada. E depois disso, José, né, passou aquela dificuldade toda, preso por muitos anos, né, Deus abençoou ele. Ele
ele respondeu ali a sonhos, ali ele interpretou sonhos ali de pessoas importantes que eram influentes ali no meio do palácio do faraó. Essas pessoas falaram do faraó sobre José, e José interpretou o sonho de faraó e se transformou no grande governador do Egito. Mas antes ele teve que passar por um deserto. E do dia para a noite, José mudou a vida dele por completo. E depois, a palavra de Deus diz que ele, aos 31 anos, ele veio a se tornar o governador do Egito. Aos 16 anos, ele foi para o Egito como escravo. Olha o tempo que ele passou no deserto. Mas ele morreu aos 110 anos de idade, com riqueza e abundância, porque colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus colocou no caminho dele as pessoas certas. Deus fez ele ser escolhido no meio de muitos, mesmo sem ter possibilidade nenhuma de um escravo, um presidiário, a se transformar num grande governador do Egito. E Deus só fez isso porque, em primeiro lugar, ele fazia o seu melhor onde ele estava. Faça o seu melhor onde você está, no seu trabalho, no seu casamento, com seu filho. Seja a melhor versão de você mesmo. Bom, pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo, que o Criador dos céus e da terra abençoe grandemente você, que o conhecimento desse canal edifique a sua vida. E eu te vejo na próxima aula.